meus amigos, eu sou o Gustavo com mais um vídeo aqui para vocês. Ai, meu Deus do céu. Eu estava até agora tendo uma conversa acalorada com dois companheiros. Estávamos discutindo porque o Obama está agora no Canadá, em Ottawa, como se diz aqui, juntamente com o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, e o presidente mexicano, o Peña Nieto. E aí, só para provocar, eu falei, mira los três amigos, ou olhem os três amigos, o que esses três têm em comum? Aí já começaram a zoar, né, coisa e tal. Aí eu falei, o primeiro é muçulmano, o Obama. O segundo, canadense, que está no centro, Trudeau, também é muçulmano, é a versão branca do Obama no Canadá. O terceiro não é muçulmano. Então, o que eles têm em comum? Que os três são corruptos. Os três são corruptos. E estamos em vias de ter um outro presidente, dessa vez uma mulher, mais corrupta ainda do que o Obama. Aí, meus amigos, eles ficaram nervosos comigo porque são democratas roxos, né? E aí eu falei, no Canadá já foi aprovado a relação sexual entre humanos e homens. E tudo começou com esse daí, ó, com o Obama, que foi aprovado através da Suprema Corte, que ele aparelhou, assim como o Molusco de 9 dedos aparelhou o STF. Foi aprovado por 5 votos contra 4 o casamento gay, a legalização do casamento gay. E o México também já está em vias de aprovar o casamento gay. Então, abriu-se a porta da libertinagem, da safadeza, da sem-vergonhice. E aí eles só faltaram me bater. Aí entrou o assunto de armas, porque os democratas são a favor que se pise na Constituição, que não se respeite a segunda emenda e que se tire as armas dos cidadãos americanos, porque segundo eles, no pensamento que eles têm, né, cérebro do tamanho de um peixe de aquário, o problema são as armas. Aí também entrou a falsa acusação das mudanças climáticas. Eu falei que isso é uma mentira e não aceitaram. Falaram que o nível das águas está aumentando e que as geleiras estão derretendo. Eu falei que os satélites da NASA comprovam que as geleiras não estão derretendo. E foi uma discussão, uma coisa acalorada. Até que chegamos ao ponto que eu falei dos muçulmanos. Aí um deles falou que esses ataques com armas não são os muçulmanos, são pessoas enfermas, que a imprensa que inventa que são muçulmanos. Coisas assim do tipo, pessoal, coisas assim do tipo. É realmente algo que a gente vê. Eu estou contando tudo isso para que vocês vejam que não é somente vocês, inscritos do canal, que tentam mostrar a verdade para os seus entes queridos e eles dizem que você é louco e etc. Não, esses companheiros de trabalho, eles falaram que eu preciso fazer um tratamento psicológico, que eu estou mal da cabeça, Então, olha, cada coisa. Aí eu falei que em 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, que os muçulmanos em New Jersey foram para as ruas celebrar, e aí o cara ficou nervoso, falou que não, que o Chris Christie, que na época era o governador, disse que não viu isso, e que ele falou que crê muito mais no Chris Christie, mesmo sendo republicano, do que em mim.
foi bom ter parado porque as coisas já iam passar para o lado pessoal, né? Mas esse é o preço que a gente paga por querer ajudar e mostrar a verdade, mas tem gente que realmente é tipo pai de santo, já está com a cabeça feita, né? A lavagem cerebral já foi realizada, quando não o MK Ultra. Mas vamos lá. Vamos agora comentar alguns fatos que eu estive observando durante a tarde, apesar de o dia hoje foi bem corrido. Eu estava pensando o porquê desse ataque terrorista no aeroporto lá na Turquia. E não foi preciso pensar muito para chegar à conclusão de que foi uma retaliação do Estado Islâmico ao fato de que a Turquia, através do Erdogan, pediu desculpas à Rússia por ter derrubado aquele avião russo, lembram? Que foi derrubado pelos caças turcos lá no deserto no Egito. Então o Erdogan pediu desculpas à Rússia e reatou relações com Israel. Então aí está a razão pela qual, a principal razão pela qual a Turquia sofreu esse ataque terrorista. Por quê? A Rússia entrou na Síria e já quase, digamos assim, dizimou, recuperou já boa parte das cidades do terreno que o Estado Islâmico havia conquistado com a complacência do Obama, porque os Estados Unidos ficou lá mais de um ano jogando uma bombinha aqui, outra ali, Obama enganando aqui a nação, dizendo que as forças do Estado Islâmico estavam sendo minadas e na realidade nada. Tanto a vergonha foi tanta que o Obama num dia disse que o Estado Islâmico já estava contido e no dia seguinte tivemos aquele ataque terrorista lá em Paris, desmentindo então o Obama, né? E a Rússia chegou na Síria e já fez muito mais do que os Estados Unidos em mais de um ano. Em meses a Rússia fez muito mais. Recuperou cidades como Palmyra, etc. E agora estão lutando por Mossul, que é uma outra cidade importante. E ao ver que o Erdogan, primeiro-ministro da Turquia, pediu desculpas à Rússia, ao Vladimir Putin, então isso acendeu a ira do Estado Islâmico. E a cereja no bolo foi o fato de que a Turquia e Israel reataram relações. Aí foi a cereja no bolo, então, completando também uma terceira razão, o fato de que justamente no dia que se deu o ataque terrorista, eles estavam celebrando 2 anos da instituição do califado na parte da Síria e do Iraque. Então foram estas 3 razões pelas quais o Estado Islâmico atacou a Turquia. Uma outra coisa que eu queria comentar, aí já no campo das suposições, eu sigo o professor Olavo de Carvalho no Facebook e ele colocou uma coisa importante. Ele disse o seguinte, deixa eu virar agora um pouco a câmera para mim, só um momento, pessoal. O professor Olavo de Carvalho disse o seguinte, que o Obama, ele está planejando uma guerra contra a Rússia, já sabendo ou calculadamente sabendo que vai perder essa guerra. E que a Inglaterra também o povo decidiu sair da União Europeia justamente para evitar conflitos. E que convém muito mais fazer uns afagos ao Vladimir Putin, até por causa
da ministração de gás, porque a Rússia é quem envia gás para toda a Europa. Então, valeria a pena muito mais fazer uns afagos ao Vladimir Putin do que continuar com essa política estúpida e burra do Obama. Opinião do professor Olavo de Carvalho. E eu fiquei pensando nisso, porque se tem uma coisa que realmente toca na alma do americano, é sair derrotado em uma batalha, numa guerra. Haja vista que até hoje as feridas do Vietnã ainda estão em processo de serem sanadas, de serem curadas. Então, se os Estados Unidos se metem em uma outra guerra, sabendo ou calculadamente ou propositalmente perde essa guerra, o que vai acontecer? A moral do país desaba de uma vez por todas. Os inimigos que já não respeitam muito deixarão de respeitar muito mais ainda, e o país servirá de chacota internacional. E como eu também creio, como diz o professor Olavo de Carvalho, que o Obama foi posto onde está por gente que sabia que ele é inelegível, e para fazer justamente o que ele está fazendo, ou seja, quebrar a espinha dorsal da América, terminando com a fé em Deus, com o poderio militar e também com a prosperidade do povo americano. Então, isso que o professor Olavo colocou não seria para nada um absurdo, que ele está provocando essa guerra contra a Rússia e também contra a China, sabendo que seria uma guerra perdida, justamente para desabonar, para humilhar, para jogar a moral desse país no chão, coisa que ele já tem feito e muito bem. Então eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário sobre isso que você acabou de ouvir. E como eu coloquei várias postagens na minha página do Facebook, as peças estão se encaixando numa velocidade espantosa. Tudo está sendo preparado para a implantação da nova ordem e também para a manifestação do líder mundial, líder esse carismático que o mundo estará à procura. Mas antes disso, como eu sou pré-tribulacionista, eu creio que o nosso Senhor virá buscar a sua noiva. Então, deixa aí o seu comentário. Um grande abraço a todos. See you next time. Tchau.